Bendito seja o Senhor que dia a dia leva o nosso fardo. Deus é a nossa salvação. Amém. Graça e paz, meus irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero convidá-lo a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 71. Este é um salmo que eu tenho aprendido a amar a cada dia, sobretudo quando percebo aproximar-se para mim aquele momento da velhice. Porque este é um salmo, eu intitulo Oração para enfrentar a velhice. É o salmo de um ancião. E neste salmo ele traz os desafios desse momento ao qual todos nós, se o Senhor nos tiver misericórdia de nós, chegaremos, e é desejável que cheguemos. Vamos ler este salmo, aqui intitulado Súplicas de um Ancião. Diz assim a palavra do Senhor: Em ti, Senhor, me refugio. Livra-me, não seja eu jamais envergonhado. Livra-me por tua justiça e resgata-me. Inclina-me os ouvidos e salva-me. Sê tu, para mim, uma rocha habitável em que sempre me acolha. Ordenaste que eu me salve, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Livra-me, Deus meu, das mãos do ímpio, das garras do homem injusto e cruel. Pois tu és a minha esperança, Senhor Deus meu, a minha confiança desde a minha mocidade. Em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento. Do ventre materno tu me tiraste, tu és o motivo para os meus louvores constantemente. Para muitos sou como um portento, mas tu és o meu refúgio. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Não me rejeites na minha velhice. Quando me faltarem as forças, não me desampares. Pois falam contra mim os meus inimigos, e os que me espreitam a alma consultam reunidos, dizendo: Deus o desamparou. Persegui-o e prendei-o, pois não há quem o livre. Não te ausentes de mim, ó Deus. Deus meu, apressa-te em socorrer-me. Sejam envergonhados e consumidos os que são adversários de minha alma. Cubram-se de opróbrio e de vexame os que procuram mal contra mim. Quanto a mim, esperarei sempre e te louvarei mais e mais. A minha boca relatará a tua justiça e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu não saiba o seu número. Sinto-me na força do Senhor Deus e rememoro a tua justiça, a tua somente. Tu me tens ensinado, ó Deus, desde a mocidade e até agora tenho anunciado as tuas maravilhas. Não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as canse, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. Ora, a tua justiça, ó Deus, se eleva até os céus. Grandes coisas tens feito, ó Deus, quem é semelhante a ti? Tu que me tens feito ver muitas angústias e malhas, me restaurarás ainda a vida e de novo me tirarás dos abismos da terra. Aumenta a minha grandeza, conforta-me novamente. Eu também te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. Os meus lábios exultarão quando eu te salmodiar. Também exultará a minha alma que remiste. Igualmente, a minha língua celebrará a tua justiça todo o dia. Pois estão envergonhados e confundidos os que procuram o mal contra mim. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, nós louvamos e bendizemos o teu nome pelo privilégio que temos de nos assentar aos pés de Cristo, que é aquele que fala, Senhor, por meio da sua palavra. Queremos mais uma vez aprender com aquele que é manso e humilde de coração, e que é o nosso supremo pastor até a velhice.
Ó Deus, consola-nos, adverte-nos, ensina-nos, doutrina-nos, corrige as deficiências da nossa fé. E ensina-nos, ó Deus, a recorrer a Ti em todas as circunstâncias da vida. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, uma pesquisa na Organização Mundial de Saúde, a OMS, revelou que 60% das pessoas têm uma opinião negativa sobre a velhice. Tanto com relação à sua velhice, quase que batendo na madeira num tipo de simpatia, como se não fossem, seja tentando evitá-la com muitas intervenções cirúrgicas, com muitas vitaminas e suplementos, como se pudessem evitar que ela jamais pudesse chegar. Seja desprezando os velhos. A nova geração tem muita dificuldade de olhar para os velhos como uma fonte de sabedoria. Na verdade, desde 1968, o ano que nunca terminou, como diz Zoenir Ventura no seu livro, uma frase ecoa na mente dos jovens: não confie em ninguém com mais de 30 anos. Essa era uma frase usada, sobretudo neste ano e a partir desse ano. Parece que, por causa da nossa mentalidade progressista, apenas o novo tem valor. Nós vamos deixando de aproveitar, de nos alimentar da experiência do antigo, que já viveu o bastante para experimentar a vida e extrair dela sabedoria. Nós podemos chamar de gerontofobia, essa rejeição desmedida ao envelhecimento. Há mesmo um pensador, cujo nome agora me foge à memória, que chegou a imaginar e a profetizar que talvez daqui a algum tempo se torne proibido ser velho ou continuar vivo se você está velho. Tudo que está relacionado à chamada terceira idade, ou como alguns preferem, amenizando melhoridade, muitas vezes gera um temor imenso e descontrolado. Eu não sei quantos aqui já pararam para pensar na velhice e lhes veio um temor no coração. Eu tive esse temor quando atingi 30 anos. Eu fiquei imaginando, meu Deus, eu estou ficando velho. E me deu um pavor, 30 anos. Já são 57. A nossa sociedade tem um medo descontrolado de envelhecer e tem uma certa ojeriza pela velhice. Impaciência mesmo. A velhice, meus irmãos, no entanto, é uma realidade tão certa, embora pouco considerada. E muitos a temem, outros a ignoram, alguns a evitam e poucos a abraçam com fé. Em uma cultura que exalta o vigor, a produtividade, a aparência, envelhecer parece quase uma derrota. Mas para o povo de Deus, irmãos, a velhice não pode ser sinônimo de decadência espiritual. Pelo contrário, Paulo diz, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso interior se renova de dia em dia. A lógica bíblica é, quanto mais velho é esperado que mais novo eu seja no meu interior. Mais próximo de Jesus, mais moldado ao seu caráter. A velhice, na perspectiva bíblica, ela tem que ser considerada como parte do caminho da graça, um estágio nobre em que a fé amadurece, a memória se aprofunda e a dependência se torna mais doce. O Salmo 71, ele nos conduz pela oração de um servo de Deus em idade avançada, e ele não esconde a sua fragilidade, ele não romantiza o seu sofrimento, ele não nega os seus temores, mas também ele não entrega a sua velhice ao desespero. Em vez disso, ele transforma cada medo em súplica, cada fraqueza em confiança e cada limitação em oportunidade de louvor. Eu creio que não há estágio mais emblemático do que a velhice, no qual aquela verdade se torna palpável. Quando sou fraco, é que sou forte.
Este salmo nos ensina, meus irmãos, a envelhecer em fé, com fé e pela fé. Ele mostra que a velhice, quando vivida na presença de Deus, não é tempo de abandono, é tempo de comunhão. Não é tempo de inutilidade, é tempo de testemunho, de passar sabedoria. Não é tempo de amargura, mas de esperança. Ele não fala, no entanto, apenas aos idosos. Ele fala também aos jovens, aos adultos, às famílias e à igreja inteira, porque todos nós, mais cedo ou mais tarde, enfrentaremos os mesmos desafios e todos nós somos chamados a viver hoje à luz do que seremos amanhã. O Salmo 71 é um hino singular neste sentido. Observe aí que ele não possui título, não sabemos exatamente quem é o seu autor, mas ele deixa transparecer ao longo do poema a voz de um servo maduro, já avançado em dias, que olha para trás e vê a longa trilha da fidelidade divina, e ao mesmo tempo ele olha para frente e percebe os desafios que acompanham a velhice. Ele não nega sua fragilidade, não disfarça seus temores, não oculta a pressão dos inimigos que ainda existe, tanto os internos como externos, e que muitas vezes se intensificam quando as forças diminuem. Mas em vez disso, ele transforma tudo isso em oração. Trata-se, portanto, muito, embora fale de um estágio que nós gostamos de evitar, de talvez um dos mais pujantes salmos de confiança, porque ele é profundamente tecido, nós veremos aqui, com expressões já presentes em outros cânticos, especialmente no Salmo 31 e no Salmo 22. E isso sugere que o autor frequentemente é associado à figura de um ancião piedoso, ou mesmo ao próprio Davi em idade avançada. Esse ancião está recorrendo às mesmas verdades e às mesmas palavras que o sustentaram ao longo da vida. É interessante que ele vai mostrar que a velhice não o leva à criatividade, a velhice o leva à memória. Esse salmo expõe, portanto, um dos dramas mais reais da existência, meus irmãos. Enfrentar a velhice com fé. Quando o corpo já não corresponde, quando as forças se vão, quando a solidão se aproxima, quando a utilidade parece diminuída e quando você teme ser deixado de lado pela sua família ou pela sociedade. Às vezes, talvez até pela igreja. É aquele momento que é descrito pelo autor de Eclesiastes no capítulo 12, quando o gafanhoto é um peso, quando você olhar na janela e os olhos começarem a escurecerem. Eu me lembro de estar conversando ontem com o reverendo Júlio. Ele é mais novo que eu, mas ele já passou por algumas situações. E ele estava lá em Manaus, na casa do reverendo Raimundo Feitosas, que tem AME, né? E tem bastante limitações, e o reverendo Raimundo levou para um determinado local e o colocou à frente, e a esposa foi atrás. Assim, ela escolheu. O reverendo Raimundo falou: olha, eu só vou pedir uma coisa para você, que você olhe sempre para a direita, porque eu tenho dificuldade de virar para esse lado. Ele falou: então, nós estamos mal servidos, porque eu não enxergo do olho direito. Então, talvez a gente pode dizer assim, talvez poderíamos parafrasear, dizer, pode um velho guiar outro velho, alguma coisa desse tipo. E eles não são exatamente idosos, apenas têm algumas limitações, como muitos mesmo jovens têm, mas é só para ilustrar que as forças nos faltam, e muitas vezes nós vamos precisar uns dos outros muito mais do que na juventude. Mas veja, o poeta sagrado nos lembra que a fé madura não se envergonha de pedir socorro. Antes, ela encontra fidelidade, na fidelidade passada de Deus, a garantia do cuidado futuro. O justo na velhice já viveu bastante para saber que Deus não o abandona.
E, ao mesmo tempo, o Salmo nos mostra que a velhice também não é um período improdutivo. Pelo contrário, para o crente, ela é uma fase nobre em que a memória da graça se transforma em testemunho, em experiência, em conselho, e onde a dependência de Deus revela a beleza da maturidade espiritual. Por isso, o salmista não pede a Deus apenas que o sustente, ele ora para continuar proclamando as grandezas do Senhor, a geração atual e as que vêm depois, caso seja preservado com vida. Assim, meus irmãos, o Salmo 71 nos ensina que envelhecer com fé é envelhecer confiando, é envelhecer crescendo em louvor e adoração, crescendo em força espiritual, e que a oração é o caminho pelo qual o crente enfrenta os temores da idade e reafirma sua esperança no Deus que foi seu apoio, desde o ventre até as cãs. Então, talvez tudo que você anotou agora, poderíamos ir embora, porque eu já praticamente resumi o Salmo. Mas eu quero me deter um pouco mais na exposição, e eu quero dividir essa exposição, se o Senhor Deus assim nos permitir, em 5 passos ou 5 sessões em que o salmista traz algumas verdades. Nós vamos ver que no verso 1 ao 8, o salmista vai olhar para Deus como refúgio constante na velhice. Deus é o refúgio constante na velhice, dos versos 1 ao 8. No verso 9 a 13, nós temos o temor do abandono e a oração por intervenção na velhice. Em terceiro lugar, dos versos 14 a 16, nós veremos o louvor em meio à aflição ou às aflições da velhice. E em quarto lugar, nós veremos do verso 17 a 21, a lembrança da fidelidade passada e o clamor por socorro presente. E em quinto e último lugar, versos 22 a 24, o louvor final que triunfa sobre a fraqueza da velhice. Então vamos ao primeiro ponto, refúgio, Deus como refúgio constante na velhice. É o que o salmista faz, é recorrer ao que ele recorre em todos os salmos de lamento, em todos os salmos em que ele vive perigo, que é ser o meu refúgio. Observe como o salmo se abre. Ele se abre com um clamor que revela ao mesmo tempo urgência e intimidade. Ele diz: em ti, Senhor, me refugio. Não seja eu jamais envergonhado. A ideia é que eu não seja decepcionado na minha confiança, que as pessoas não zombem da minha fé por causa de alguma derrota. Como um ancião, esse salmista não cria novas estratégias para enfrentar seus dias difíceis. Ele volta ao refúgio de sempre. A velhice, portanto, não muda a direção da fé. A velhice aprofunda a sua dependência. Observe que ele suplica no verso 2, livra-me por tua justiça e resgata-me, inclina-me os ouvidos e salva-me, sê tu para mim uma rocha habitável em que sempre me acolha. Todo o vocabulário é de urgência, mas o fundamento é seguro, a ideia de rocha, de refúgio, de um lugar para se esconder, de um Deus que inclina os ouvidos. Então, o contraste entre fraqueza pessoal e força divina é proposital. Quanto mais o salmista reconhece sua fragilidade, mais ele confia na fidelidade estável de Deus. É como Moisés no Salmo 90, quando ele diz: Senhor, tu tens sido o nosso refúgio de geração em geração. Moisés, já na sua velhice, escreve o Salmo 90, toda a sua geração já tinha morrido, ele talvez fosse o único dos sobreviventes, somente ele, Josué e Calebe estavam vivos daquela geração que saiu lá do Egito, pelo menos dos adultos que saíram do Egito. E quando Moisés diz, o Senhor tem sido o nosso refúgio, ele está dizendo, nós não temos estabilidade, a palavra refúgio é habitação segura. E é isso que o salmista está aqui pedindo ao Senhor Deus. Eu quero novamente, mais uma vez, eu quero experimentar a segurança que há na tua presença.
ele reconhece, portanto, sua fragilidade, mas ele confia na fidelidade estável, no amor pactual de Deus. Observe que nos versos 5 e 6, ele recorda a sua história, pois tu és a minha esperança, Senhor Deus, a minha confiança desde a minha mocidade. Ele olha para trás, ele lembra de vários momentos de livramento, de vários momentos de consolo, de vários momentos em que na tribulação ele encontrou refúgio em Deus. Por isso ele diz: em ti me tenho apoiado desde o meu nascimento, do ventre materno tu me tiraste. A vida inteira ele está olhando para trás, é marcada pelo cuidado divino. E isso leva a um louvor contínuo no verso 8. Os meus lábios estão cheios do teu louvor e da tua glória continuamente. Ele diz: olha, Senhor, para muitos sou um portento. E a ideia aqui é, para muitos, essa palavra aqui traduzida por portento é a ideia assim: as pessoas olham para a minha velhice, para a minha fraqueza, e pensam que eu sou uma desgraça. Pensam que eu sou inútil, pensam que a tua mão está pesando sobre mim, que eu sou alguém amaldiçoado por ti. É isso que ele quer dizer. Para muitos, eu não presto. Não é essa, às vezes, a sensação dos velhos? E eu estou usando a palavra velho, porque eu acho que é uma palavra que comunica mesmo os idosos. Não é esta a sensação para muitos? E às vezes é isso mesmo. Às vezes, para aqueles que estão ao nosso redor, nós perdemos a utilidade, porque perdemos a força. Mas ele diz: apesar disso, tu és o meu refúgio. Eu não fui amaldiçoado por ti. Eu estou seguro em ti. Então é por isso que ele louva a Deus. Para o crente idoso, portanto, recordar o passado é fortalecer a fé para o presente. E quanto mais anos você tem, mais você tem para recordar, mais fidelidade de Deus. Irmãos, há talvez mais de 10 anos, portanto, ainda de meia idade, eu me lembro que certa vez eu estava pedindo graça de Deus, eu não lembro bem qual era a tribulação que eu estava passando, mas muito angustiado. E eu pedi para o Senhor intervir, e disse: Senhor, eu quero uma mostra, uma manifestação da tua graça, da tua presença comigo. E naquele exato momento, quando eu estava orando, o Senhor Deus me lembrou de várias etapas na minha vida. Como que me dizendo: mas e naquele dia? Você lembra quando você estava assim nessa situação? Você lembra quando o seu sogro faleceu, que você estava a ponto de desmaiar e de repente foi tomado de uma força e pregou no seu enterro? Você lembra quando estava trêmulo, quando foi atender alguém que supostamente estava possuído por algum espírito maligno e de repente quando desceu do carro, tudo passou? Você lembra do seu casamento, quando você não tinha nada, nem o bolo, e estava aflito, e orava, e você disse: Senhor, se o Senhor não me der mais nada, dá a minha paz que excede todo o entendimento, e no outro dia você amanheceu e estava em paz? E tudo veio à lembrança. Quanto mais tempo você tem, mais você tem fidelidade de Deus, mostras do amor de Deus para recordar. Portanto, o peso da idade traz consigo a leveza da memória do amor pactual de Deus. Por isso Deus é o refúgio constante na velhice. Irmãos, não é à toa que a velhice é a idade da memória. Nossa memória longa, ela começa a voltar. Isso é porque a utilidade dos velhos é exatamente essa memória que vai passar a experiência para o legado da fé. Não é à toa que um personagem de Dostoiévski, do livro Os Irmãos Karamazov, Starets Zosima, que é uma espécie de abade, lá no mosteiro da Rússia, ele disse: eu prefiro a serenidade da velhice à impetuosidade juvenil. Porque eu amo o nascer do sol e abençoo cada dia esse nascer do sol, mas eu prefiro o seu ocaso de raios oblíquos, que é suave,
que consola, que abençoa. A velhice tem essa bênção de nós termos suficiente memória para lembrar: Deus é o meu refúgio constante, mesmo na velhice. Em segundo lugar, a velhice é também um momento de fragilidade. Ela não é pura força mesmo interior. Por isso, nos versos 9 a 13, ele vai mostrar o temor do abandono e fazer uma oração por intervenção na velhice. Temor do abandono e a oração por intervenção na velhice. Aqui nós encontramos uma das súplicas mais sensíveis das Escrituras no verso 9. E eu tenho feito, a cada ano que eu faço aniversário, eu tenho recitado esse versículo, este aqui e o 18. Ele diz: não me rejeites na minha velhice, quando me faltarem as forças, não me desampares. O salmista põe em palavra aquilo que muitos idosos temem, não é? Mas raramente verbalizam. A possibilidade de serem descartados, de serem deixados à margem. Mas o salmista sabe, ele tem em mente aquilo que no Salmo 27 é dito também: porque se meu pai e minha mãe me desampararem, o Senhor me acolherá. Talvez um velho vá dizer: se meus filhos e netos me desampararem, o Senhor me acolherá. Então, não me desampares. Os adversários interpretam, inclusive, sua fraqueza, como eu falei, como um sinal de abandono divino. No verso 11, ele diz assim: Deus o desamparou, persegui-o, prendei-o, pois não há quem o livre. Para eles, velhice mais sofrimento é prova de que Deus não se importa. Ele já tinha dito isso no verso 7, como eu falei: para muitos sou um portento. Aqui está o significado. Mas o salmista, em vez de ceder ao desespero, clama por intervenção. Não te ausentes de mim, ó Deus, Deus meu, apressa-te em socorrer-me. A velhice, irmãos, não elimina os inimigos. A velhice não elimina de todo a insegurança, embora é esperado que o crente esteja mais confiante em Deus. Muitas vezes, por causa de seus desafios, a velhice intensifica as inseguranças, mas também torna mais urgente o recurso à oração. Porque a fé não nega o temor. A fé transforma o temor em súplica. Nós aprendemos aqui, inclusive baseados no Salmo 70, que a fé pode até conviver com o desespero. Porque no desespero eu demonstro também minha confiança. Então, é normal temer o abandono. Mas devemos lembrar que há um Deus que nos ampara, mesmo quando todos forem embora. Paulo experimentou isto. Quando na sua velhice, preso, ele foi abandonado por praticamente todos. Lá no capítulo 4 de 2 a Timóteo, nós vamos encontrar um testemunho poderoso de como Deus nos ampara, até mesmo na velhice, ainda que a igreja nos abandone. Em 2 Timóteo, capítulo 4, ele diz: Demas, ele pede que Timóteo se apresse a vir com ele. No verso 9, procura vir ter comigo depressa, pois Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para Tessalônica. Outros tiveram que deixá-lo por conta das demandas do reino. Crescente foi para a Dalmácia, para a Galácia, e Tito foi para a Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Inclusive, ele pede que Marcos seja trazido por Timóteo, porque seria útil para o ministério. Ele também está preocupado porque deixou um outro filho na fé e pastor em Éfeso, Tíquico. Eu o deixei doente. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Na verdade, não é ele que está enfermo aqui, mas ele é alguém que foi enviado. Então, Paulo está sozinho. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, porque possivelmente ele estava passando frio, porque ele estava numa masmorra, uma espécie de calabouço, e ele precisava da capa, mas ele queria também os livros, porque ele queria continuar lendo e aprendendo. Mas quando ele diz especialmente os pergaminhos, ele está se referindo às Escrituras. Mas observe, ele lembra de um homem, de um inimigo, que era da própria igreja, que causou muitos males, e que não tinha saído da igreja, porque ele diz a Timóteo: tu guarda-te também dele.
Mas o principal é no verso 16, quando comparecia perante o imperador, perante o juiz, normalmente podia qualquer pessoa se apresentar como seu defensor, mas, ao que parece, ele não encontrou nenhum membro de igreja para estar com ele. Ele diz, na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Ele foi abandonado pela igreja. Ele diz que isso não lhe seja posto em conta, mas apenas aquele que importa nunca o abandonou. Veja o verso 17, mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que, por meu intermédio, a pregação fosse plenamente cumprida e todos os gentios a ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor esteve ao meu lado. Essa palavra assistiu o Senhor foi o meu advogado, o Senhor estava comigo. Esta é a sensação, esta é a percepção de Paulo. Eu tenho certeza que em algum momento Paulo sentiu temor, mas em outro momento ele sentiu a presença de Deus. Então, o temor do abandono deve nos levar à oração por intervenção, mesmo na velhice. E aí, em terceiro lugar, nós temos o louvor em meio à velhice, porque sempre haverá um momento, irmãos, na nossa súplica, quando perseveramos em clamar pelo socorro de Deus, sempre haverá um momento em que aquele lamento se transformará em louvor, tanto por causa de livramentos externos, como por causa da paz e da segurança interna que nos vem do consolo de Deus e das suas promessas. Versos 14 a 16. Quanto a mim, ele fala daqueles que se esperam o seu mal, e ele diz, quanto a mim esperarei sempre, e te louvarei mais e mais, a minha boca relatará a tua justiça, e de contínuo os feitos da tua salvação, ainda que eu nem saiba contá-los. Ou seja, mesmo cercado pelos inimigos, ele diz, quanto a mim, esperarei sempre, porque a velhice não pode destruir a esperança do justo. Pelo contrário, para o crente, ela o purifica. Ele promete, portanto, louvar a Deus mais e mais, destacando as proezas divinas e não seus próprios feitos. O centro dessa sessão é o verso 16. Sinto-me na força do Senhor Deus, e rememoro a tua justiça, a tua somente. Eu sinto a força de Deus, porque eu relembro tudo o que o Senhor fez até aqui. Ou seja, na velhice, a glória não está na vitalidade humana, mas na retidão e na fidelidade e no amor pactual de Deus. Portanto, o louvor não é condicionado à mudança da circunstância, mas à imutabilidade do caráter divino. Em quarto lugar, então, dos versos 17 a 21, nós temos a memória da fidelidade passada e o clamor pelo socorro presente. A memória da fidelidade passada e o clamor pelo socorro presente. Observe que o salmista, mais uma vez, retoma a teologia da memória. Ele diz, tu me tens ensinado, no verso 17, ó Deus, desde a mocidade. E até agora tenho narrado, anunciado as tuas maravilhas. Ele não tem, ao que parece, nada novo a aprender sobre Deus. Ele tem apenas muito a recordar. E é por isso que ele deseja proclamar as maravilhas de Deus, mesmo na velhice avançada e mesmo de cabelos brancos. Portanto, essa lembrança, irmãos, se transforma em confiança para o presente. Tu que me tens feito ver muitas angústias e males, verso 20. Tu que me tens feito ver, tu que me tens feito passar ao longo da vida muitas angústias e males, me restaurarás ainda a vida, e de novo me tirarás dos abismos da terra, e de novo me consolarás. Eu não sei, irmãos, a abrangência da compreensão do salmista, mas esse versículo, para nós que temos toda a revelação, ele se reveste de uma especial profundidade, porque agora, com muito mais propriedade, podemos dizer que Deus vai nos restaurar ainda a vida, mesmo depois da morte, porque nós cremos na ressurreição, nós cremos na vinda de Cristo.
Então, a velhice, sob nenhum aspecto, é o fim da utilidade espiritual. Ela é uma oportunidade ampliada para testemunhar a perseverança da graça ao longo da vida, e ela torna a esperança mais pujante, porque a sua realização está mais próxima. Não é à toa que a maioria dos crentes, quando amadurecem, na velhice, eles olham com mais força para a bendita esperança. Eu lembro mais uma vez aqui da nossa irmã, a decana, nossa irmã Leide, quando do seu culto em ação de graças, de 95 anos, que eu propus que fizesse, ela só pediu um favor, que eu não orasse por mais anos, porque ela não quer. Ela quer se encontrar com seu Senhor. A sua esperança está firmada, solidificada pelas Escrituras e ao longo da sua experiência com Deus. Ela não teme o final. A esperança está mais pujante. E isso nos leva então ao quinto e último ponto, que é o louvor final que triunfa sobre a fraqueza da velhice. Versos 22 a 24. Ele termina com louvor. Os meus lábios, ele diz no verso 22, eu te louvo com a lira, celebro a tua verdade, ó meu Deus. Essa palavra verdade aqui tem um sentido mais de fidelidade. Cantar-te-ei salmos na harpa, ó Santo de Israel. E se é Davi o salmista aqui, possivelmente ele sabia tocar. E talvez ali, com uma habilidade, talvez invejável pelo tempo dos anos, ele tomasse a harpa e começasse a cantar. Não tem mais ninguém a quem se apegar. Ninguém consegue me aquecer. Quando Davi estava velho, ele não conseguia mais se aquecer. Tomaram uma moça para deitar-se com ele e aquecê-lo, sem ter nenhum tipo de relação com ele. Mas ele tinha o consolo da presença de Deus e da intimidade com Deus. Então o salmo se encerra numa espécie de transbordamento de louvor. Deus é celebrado com instrumentos, com cânticos, e que uma alegria que não depende das condições físicas do salmista, talvez nem da força da sua voz. E aqui a memória de novo me ajuda. Lembro-me quando eu visitei uma das mães que Deus me deu, a nossa querida tia Noemi. Sem saber, eu a estava visitando às vésperas da sua partida para junto do Senhor. E colhi uma foto que eu guardo com muito carinho, de eu dando um beijo no seu rosto, e ela fazendo aquele biquinho, e o rosto todo escavado das rugas, e eu olhei para a beleza daquelas rugas. Sim, eu consegui ver beleza naquelas rugas, enquanto a palavra de Deus me vinha à mente. A tia Noemi tinha um contralto maravilhoso, que ela cantava, às vezes, nos lugares, quando ia evangelizar, e o tio Silas o baixo, e ela cantava o contralto. Mas eu cantei com ela um hino, e ela não conseguia alcançar mais na extensão de voz. Mas eu sei que o seu coração cantava, como eu jamais poderia cantar, como nenhum cantor profissional poderia reproduzir, porque cantava um louvor produzido pelo Espírito e pelo amor e a intimidade que ela tinha com o Senhor Jesus Cristo. E eu percebi, irmãos, o que o salmista aqui nos mostra no seu testemunho. Os lábios que tremem com a idade, eles estremecem também de louvor. E a língua que perdeu o vigor recupera força ao exaltar a justiça de Deus. Os inimigos ainda existem, mas agora são vistos de outra perspectiva. Diante do louvor do justo, eles serão envergonhados. Irmãos, eu quero trazer algumas aplicações para a nossa edificação. O que podemos aprender com este salmo? Eu quero fazer em forma de exortações. Antes, uma breve observação. A experiência dos anos
pode nos amadurecer, mas também pode recrudescer imaturidades. Anote isso aí, porque veio na minha mente, não está anotado. A passagem dos anos, ela pode nos amadurecer, mas ela também pode recrudescer nossas imaturidades. Ela pode petrificar nossos vícios e a gente não conseguir mais aprender. Então deixa eu falar uma coisa para você, que você faça desde jovem, aqui vem a exortação. Recorde diariamente a fidelidade de Deus ao longo dos anos. Recorde diariamente a fidelidade de Deus ao longo dos anos. Intencionalmente aprenda a trazer a memória, a memorizar, a meditar nos feitos do Senhor. Quanto mais você acumular de memória, mais consolo você terá na velhice. Porque quando a velhice traz fragilidades, dores, limitações e perdas, você poderá fazer como o salmista, voltar os seus olhos para trás e ver a trilha da graça. É muito triste quando a gente olha para trás e só vê desgraça. Eu já vi velhos, e um dos maiores medos que eu tenho, na velhice, não é de ser abandonado. Às vezes eu fico até brincando comigo mesmo, porque só tenho uma filha. Embora ela me valha por 10 numa aljava, e seja muito útil, não sei o que será dela, onde estará no futuro, mas eu fico pensando nas enfermeiras que tem por aqui. Penso, quando eu tiver velhinho, quem que vai cuidar de mim? Eu acho que eu fico só curioso, não é preocupado, é curioso. Quem será que vai me levar para os cantos, me alimentar, ajudando a minha filha? Mas sabe, meus irmãos, o maior medo que eu tenho é olhar para trás e só ver desgraça. É ter uma velhice amargurada. Eu já vi pastores que terminam a sua vida reclamando das injustiças que sofreram, e sofreram mesmo, da falta de reconhecimento. Eu não quero isso. Me importa mais do que o reconhecimento, recordar a trilha da graça, como Deus me sustentou. Então, exercite isso hoje, recorde diariamente a fidelidade de Deus ao longo dos anos. Lembre-se, mesmo você jovem, que Deus o sustentou no ventre. Que você só nasceu porque Deus o sustentou. Talvez alguns de vocês, crianças, talvez não saibam que a gravidez da mãe de vocês, quando vocês estavam no ventre, foi difícil. Talvez ela tenha tido medo de que vocês não nascessem saudáveis. Deus sustentou vocês desde o ventre. Para você que já é de meia idade, Deus sustentou você na mocidade. Deus sustentou você nas crises, nas doenças, nas provações, nos livramentos. A memória da graça é uma arma espiritual contra o desespero. E quando a velhice chegar, e para quem ela chegou, são poucos aqui, não deixe que a velhice apague a lembrança do cuidado divino. Reaqueça o seu coração, revisitando os feitos do Senhor. Segundo, assuma sua fraqueza desde cedo diante de Deus e ore com sinceridade sobre ela. Assuma sua fraqueza desde cedo e ore com sinceridade sobre ela. Pessoas que tendem a ser orgulhosos, não, eu faço por mim mesma, se tornam velhos teimosos, que não se deixam carregar, que não se deixam levar, que não se deixam cuidar. Mas quando eu aprendo, assumo a fraqueza, eu vou aprendendo a depender mais de Deus. O salmista não esconde seus temores, ele diz, não me desampares, não te ausentes, apressa-te. Assim também você, não finja a força que não tem. Não carregue sozinho o peso emocional, seja da adolescência, seja do momento dos projetos, seja da velhice. A oração sincera, irmãos, é a respiração da alma cansada. Apresente sempre os seus medos, suas dores, suas inseguranças, sem limitações, sem reservas ao Senhor, que nunca abandona. Terceiro,
Continue louvando, mesmo quando as forças diminuírem. Continue louvando, mesmo quando as forças diminuírem. Mesmo que você perca a voz. Veja, o louvor que o salmista promete não nasce da saúde, nasce da fé. Quando o corpo se torna lento, o louvor se torna mais profundo. Exalte o Senhor, mesmo quando tiver voz fraca, mesmo com cansaço, mesmo com lágrimas. O louvor do ancião tem um poder especial, porque ele proclama um Deus que continua digno, mesmo quando a vida humana se desgasta. Quarto, persevere no testemunho. Por mais avançada que seja a sua idade, na verdade, quanto mais você conviver com Deus, quanto mais tempo de fé, mais você tem para anunciar. O louvor do ancião, ou melhor, o testemunho do ancião, é poderoso em Deus. Observe que o salmista, ele ora para Deus lhe dar força para que ele proclame a Deus. Esse é o alvo do crente em todo momento. No verso 18, não me desampares, pois, ó Deus, até a minha velhice e as cãs, até que eu tenha declarado à presente geração a tua força e às vindouras o teu poder. A velhice não desqualifica ninguém para a obra do reino. Ela qualifica ainda mais. O idoso crente carrega uma autoridade espiritual que o jovem não tem. A autoridade da experiência, da perseverança, do caminho percorrido com Deus. Por isso, fale aos mais jovens, aconselhe, ensine, encoraje, admoestre, compartilhe suas histórias, compartilhe suas cicatrizes. Sua velhice pode ser uma semente que transformará o futuro de muitos e o fará, obviamente, no Senhor. Quinto, confie no cuidado de Deus para o presente e para o futuro, olhando para o que Ele já fez no passado, não só na sua vida, mas nas Escrituras sobretudo. Irmãos, a velhice traz muitas incertezas financeiras, emocionais, físicas, mas o salmista declara convicto que Deus ainda o restaurará, confortará e fortalecerá. Assim também com você, confie que Deus não apenas cuidou do seu passado, mas já escreveu o seu futuro com amor. O Deus que o guiou por décadas não o deixará agora. Descanse na promessa de que Ele é fiel até as contas. Aliás, ele diz isso numa das mais belas passagens do seu cuidado imutável, em Isaías 46. Em Isaías capítulo 46, o Senhor se compara aos ídolos. Ele está anunciando aqui a queda da Babilônia. Isso antes mesmo de sequer o povo ir para o cativeiro. E ele descreve como os ídolos nos quais os babilônios confiavam, os seus deuses, eram tão falsos que eles mesmos entraram em cativeiro e precisaram ser carregados. Bel e Nebo, no verso 1, observe, são nomes para deuses babilônicos. São ídolos. Ele diz, Bel se encurva. Por quê? Porque ele está descrevendo a Babilônia indo para o cativeiro, então eles têm que pegar as estátuas de Bel, têm que deitá-las nos jumentos, nas cargas, para que elas vão. Então Bel se encurva, Nebo se abaixa, os ídolos são postos sobre os animais, sobre as bestas, as cargas que costumáveis levar são canseira para as bestas já cansadas. Esses deuses juntamente se abaixam e se encurvam, não podem salvar a carga, eles mesmos entram em cativeiro. Os deuses babilônicos não são nada. Mas quem é o Senhor? Observe o contraste. O Senhor não precisa ser carregado. É o Senhor quem carrega o seu povo. Ele diz no verso 3, ouvi-me, ó casa de Jacó, e todo o restante da casa de Israel, vós, a quem desde o nascimento carrego e levo nos braços desde o ventre materno. Presta atenção, jovens, presta atenção, crianças. Vocês acham que vocês têm forças, vocês correm, vocês pulam, se vocês quebrarem um osso, rapidamente ele vai se recuperar e vocês se sentem fortes. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus é quem carrega vocês, tanto quanto os velhos. É Ele quem dá força
É Ele quem faz os seus ossos se recuperarem, é Ele que lhes dá flexibilidade. Então, não pense que você está caminhando com as próprias pernas. No final das contas, desde o nascimento, é Deus quem os carrega. Deus está dizendo isso. Mas Ele diz mais: até a vossa velhice eu serei o mesmo, e ainda até as cãs eu vos carregarei. Já o tenho feito, levar-vos-ei, pois, carregar-vos-ei e vos salvarei. E aqui para os velhos, ou os que estão envelhecendo, lembra? Desde o nascimento eu carrego você. Na sua velhice, você não vai sair dos meus braços. Aleluia. Eu vou carregar você até o fim. Até as cãs, até os cabelos brancos. Então, confie no cuidado de Deus para o presente e para o futuro. O Deus que o guiou por décadas não o deixará agora. Descanse na promessa de que Ele é fiel até as cãs. 6. Agora para os jovens especialmente. Lembrem, tragam a memória continuamente. Se Deus for misericordioso com vocês, vocês também envelhecerão. E deixa eu falar um segredo para vocês. Passa rápido. Quando a gente está nessa idade, a gente acha que não vai passar, mas passa rápido. Vocês vão um dia dormir e acordar e vocês perceberão: meu Deus, tem um pé de galinha aqui. Meu pai, um cabelo branco. Meu pai não tem cabelo. Passa rápido. Ontem eu tive uma surpresa. Na verdade, anteontem alguém queria ligar para mim, eu não sabia, não tinha a mínima ideia de quem era, eu estava na aula de pregação e, obviamente, eu rejeitei. Mas a pessoa me mandou um áudio. Disse: pastor Marcos, o senhor é o filho do pastor Raimundo? Se o senhor for, manda um alô, se não for, me desculpe. Bom, eu percebi, né? E aí eu disse: sim, eu sou filho. Ele disse: eu sou o fulano, filho do seu cicrano. Eu sou irmão do seu amigo de infância, que já faleceu. E eu ouvi sua voz no rádio e reconheci, parecida com a voz do seu pai. E eu lembrei que você vivia lá em casa, seu pai até brigava com você, porque você passava o tempo todo lá em casa. E ele começou a lembrar um monte de coisas. E eu lembrei da minha infância. Um xará meu, também chamava-se Marcos, colega de 4ª série, fundamental. Ele lembrou. E eu não lembro dele, mas ele é a cara do irmão. Um amigo do peito mesmo, que o Senhor Deus já levou. Ele diz: eu sou crente. Eu sou da Igreja Batista. Eu tenho ouvido os seus programas. Eu tenho sido edificado com a sua pregação. Eu louvo a Deus porque você é um homem de Deus, um homem da palavra. Eu quero me encontrar com você. Que coisa maravilhosa. Eu quero me encontrar com ele. Ele disse: eu vou dar uma fugidinha lá da minha igreja e vou na tua igreja. E veio toda aquela lembrança. Eu pensei: como passou rápido. Vocês também vão envelhecer. Então, tratem os idosos com respeito, com honra. Quando você viu um idoso na sua frente, atrapalhando o seu caminho, porque ele está andando devagar, lembre sempre: eu vou chegar lá, se Deus for misericordioso. E tenha paciência e até ajude, e saia do meio, e levante, e dê a mão, porque um dia será você. A juventude cria a ilusão de permanência, irmãos. A juventude cria a ilusão de força e autossuficiência. Mas o tempo passa para todos, sem exceção. Por isso, jovens, vivam lembrando: o seu corpo enfraquecerá, as forças de vocês diminuirão, e vocês também dependerão do cuidado e da paciência alheia. A maturidade começa quando percebemos nossa finitude. E mais, tratando os idosos com honra, vocês aprendem a tratar com honra o próprio futuro. Porque os cabelos brancos não são sinal de fraqueza, mas de história. São peso. Não são um peso para nós, mas um patrimônio espiritual. Portanto, reverencie os idosos. A Bíblia diz: diante das cãs te levantarás.
Sirvam-nos com alegria, valorizem o seu tempo, honrem suas limitações, escutem antes de falar, aprendam antes de ensinar. Que ama os idosos hoje, aprende e semeia o cuidado de amanhã. Em sétimo lugar e último, jovens ainda, aprendam com as gerações passadas o legado da fé. Não fiquem só na companhia dos outros jovens, eles não têm muita coisa para ensinar a você. Sente com os velhos. Você já sentou no cafezão com alguém mais velho que você? Você já ouviu a história dessa pessoa? Aprendam, porque os idosos, piedosos, carregam na alma o que muitos jovens ainda não aprenderam. Que a graça sustenta, que a oração guarda, que a palavra ilumina, que Cristo nunca abandona. Por isso, jovens, busquem o conselho dos mais velhos, perguntem, conversam, ouçam histórias, valorizem suas marcas e cicatrizes. A fé que vocês querem viver foi transmitida por mãos calejadas e por joelhos gastos. E esse salmo me aguça a memória, porque eu lembrei de outra mãe que Deus me deu, a irmã Margarida Calan. Quando ela sentadinha na cadeira, eu olhava para os calos nos seus joelhos. E me lembro dela falar: toda vez que você subir ao púlpito, estiver em pé pregando, lembre-se que nas madrugadas eu estou de joelho orando por você. E hoje ela obviamente está com o Senhor. A fé que vocês querem viver, elas foram transmitidas por mãos calejadas e joelhos gastos. Recebam esse legado com humildade e continuem indo para a próxima geração. Eu concluo, queridos. Cristo é o nosso pastor até a velhice. Esse mesmo que disse: até a vossa velhice eu serei o mesmo, também disse após a sua ressurreição: eis que eu estou convosco. Irmãos de meia idade, que já sentem o peso da idade, essa promessa deve se renovar em nossa mente. Eu estou com vocês todos os dias. Até quando? Não é até o fim da sua vida, não. Até a consumação do século. Ao terminar a leitura desse salmo, nós encontramos um idoso sustentado não pelas forças que já teve, mas pelo Deus que sempre teve. E quando olhamos pela lente do Evangelho, percebemos que esse Deus se faz presente em Cristo, nosso supremo pastor até a velhice, aquele que nos toma pela mão quando somos jovens, que nos sustenta quando somos adultos e que nos carrega quando envelhecemos, aquele que passou pelo vale em nosso lugar e que se fez ovelha para nos resgatar. Cristo é esse pastor que não abandona, Cristo é esse pastor que não esquece, Cristo é esse supremo pastor que não se afasta, que não deixa sem consolo, que não larga os seus no vale da fragilidade e que não nos solta nem na hora da morte. Pelo contrário, a hora da morte é a hora que ele diz: vinde benditos de meu Pai. Cristo transforma a velhice em palco da graça. Cristo transforma a fraqueza em testemunho. Cristo transforma as nossas rugas em perseverança. E Cristo, por causa da sua morte e ressurreição, transforma o fim da nossa vida em um começo da eternidade. Por isso, queridos, enfrente a velhice com oração. Prepare-se para a velhice desde já. E viva a velhice na presença de Deus e para a sua glória. Vamos orar? Nós louvamos o teu nome, Senhor, porque o tesouro do Evangelho brilha mais em vasos de barro, para que a excelência do poder seja do Senhor e não de nós. Que consolo recebemos aqui, que advertências, que poderosos ensinos, Senhor. Ajuda-nos a guardar no nosso coração
e trazer à memória esses ensinos, para que saibamos viver na Tua presença e saibamos orar em todas as circunstâncias da vida. É o que nós te pedimos, agradecidos em nome de Jesus. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor sacrificial de Deus, nosso Pai, e a comunhão consoladora sejam conosco e com todo o povo de Deus, agora e para sempre. Amém. Tu és bem-vindo aqui.